Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edson Lima e vamos para a nossa segunda aula do curso de Introdução ao Sermão do Monte, né? Na aula passada falamos sobre Mateus 5, do versículo 1 ao 3, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E hoje vamos para a segunda bem-aventurança, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas se você ainda não leu esse texto, eu peço que você pause agora esse vídeo, né? Vai lá, abre a sua Bíblia, leia o texto, ore a Deus e peça para que o Espírito Santo de Deus conduza você nesse estudo de hoje, né? Que ele ilumine, que ele te guie, para que gere transformação, para que essa semente brote no seu coração, ela venha germinar e gerar frutos. O intuito não é apenas alimentar o nosso intelecto, não é apenas ter o conhecimento teológico, mas é o que eu faço com isso, né, na minha vida, no meu dia a dia. Então é praticar, ok? Mas se você já leu, se você já orou ao Senhor, então vamos lá para a nossa segunda aula. Leremos agora Mateus 5, versículo de número 4, e diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Preciso relembrar aqui novamente que o Senhor Jesus está no seu ano de popularidade, seu primeiro ensino público, né? E nós temos aqui dois tipos de plateia, né? Dois tipos de públicos, né? Ouvindo o Senhor Jesus. O primeiro são os discípulos, os seus alunos, aquele aos quais ele chamou, né, para que os ensinassem, né? E o segundo público, né, o segundo tipo ali de pessoas envolvidas eram as multidões. E o que as multidões faziam? Elas apenas ouviam. Primeiro Tiago, né, capítulo 1, versículo 22, diz assim: não sejamos apenas ouvintes, né, da palavra, mas sejamos praticantes da palavra, porque o ouvinte, ele está se enganando a si mesmo. Então as multidões apenas se enganavam, porque ouviam e de nada praticavam, né? De nada servia, não gerava transformação, nem interna e nem nas pessoas ao seu redor, no seu convívio. Então, que sejamos discípulos de Jesus, discípulos de Cristo, aprendendo dele, né, vivendo por ele, através dele e ensinando para a glória dele também. Amém? Então, simbora lá. Bom, quando falamos do choro, né, é importante a gente estabelecer um contato com esse mundo, né? O mundo, ele quer que a gente faça o quê? Né? Ele fala, não, seja egoísta, seja egocêntrico, pense só em você, seja feliz, independente de qualquer coisa, sabe? Busca dinheiro, busca os seus prazeres carnais, energia, vibração, entusiasmo, né? Mas assim, pense só em você. Quando na verdade, o que essa palavra traz para mim, para você, é que a gente precisa pensar não apenas em nós, mas no outro, né? Toda comunicação ela é intencional, a gente fala isso o tempo todo aqui, né? Inclusive nos cursos de comunicação assertiva que eu tenho ministrado. O Senhor Jesus também tinha uma intencionalidade nesse sermão. Não foi à toa, né, que primeiro ele falou da pobreza de espírito, da humildade de espírito. Lá, na primeira aula, nós trabalhamos esse contexto para que as pessoas reconheçam a sua limitação, o seu pecado, né, a sua pequenez, a sua insignificância. Por isso é o reino dos céus, a humildade. A soberba precede a ruína, vocês lembram disso? Provérbios, né? A soberba precede ruína. Então a gente precisa ser humilde, pobre de espírito, tá? Em segundo lugar, eu só posso chorar, né? Eu só posso chorar um choro espiritual, um choro espiritualmente verdadeiro e profundo, quando eu tenho primeiro a humildade de coração, a pobreza de espírito, tá? Por isso é um processo, a construção cristã é um aprendizado contínuo, né? E um aprendizado simplesmente que não se acaba até que o Senhor volte, né, e nos leve com ele em corpo glorificado.
onde não haverá mais pecado, mais dor, mais medo, mais angústia. Mas enquanto estivermos aqui, nós carecemos de fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. Professor, e por quem que eu tenho que chorar, né? E por que a palavra diz bem-aventurados? Imagina só, mais que felizes, afortunados, felicíssimos, bem-sucedidos aqueles que choram. A gente não está falando por qualquer tipo de choro, né? A gente está falando do choro do pecado. Quando você reconhece toda a sua limitação, toda a sua pequenez, você olha mais profundamente para a sua alma, você reconhece que você é pecador, que você é maldoso, que a sua índole primeira é má. Basta você se autoavaliar, né? Por que você não consegue se controlar em alguns momentos? Por que às vezes você realmente é maldoso? Por que o seu pensamento é maligno? Por que tantos ciúmes? Por que tanta inveja? Por que tanta contenda, tanto conflito, tanta confusão? A palavra diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque ele já faz parte dessa nossa natureza pecaminosa. Tá? E essa tristeza espiritualmente provocada, né, ela está falando aqui de uma profundidade que muitos desconhecem. E como é um processo, nós passamos por esse processo da santificação, né? Então, o Senhor Jesus, ele deseja que a gente aprenda constantemente, que a gente se santifique constantemente, tá? Para que a gente possa não apenas reconhecer o nosso pecado, a nossa limitação, mas para que a gente se entristeça desse pecado, que a gente chore, que a gente se quebrante, se derrame. Para quê? Para que a gente tenha plena convicção da nossa salvação. É isso mesmo. Então, hoje as pessoas querem ser felizes o tempo todo, né? Independente da sua convicção do pecado. Mas essa felicidade, né? Essa questão de ser afortunado, como a palavra nos diz aqui, ela só pode ser plena se formos convictos de quem somos e daquilo que nós carregamos internamente em cada um de nós, né? Então, primeiro somos pobres de espírito, depois choramos por esse pecado, mas não só por esse pecado, pelo pecado do outro e da humanidade, desse mundão caído. E precisamos entender, lá em Romanos 8:29, diz o seguinte: ele é o primogênito entre muitos irmãos, né? E o que encontramos em Cristo? Pensa aí, ele é o nosso irmão mais velho, é ele que nós precisamos seguir, né? Ele é a nossa direção, ele é o nosso modelo. Somos pequenos cristos, né? Povo separado, santo de Deus. Para quê? Para seguir os passos do Mestre, né? Precisamos seguir os passos desse Mestre. Precisamos lamentar o fato de que nós somos assim, né, maus, para que a gente não entre, né, num processo limitado de conexão com o Espírito Santo, né, para que a gente tenha acesso ao trono de Deus, para que a gente se achegue aos pés da cruz, né, do Senhor Jesus. Então, faça uma autoavaliação, pergunta por que você é assim, encontre em você quem você realmente é, e peça para que o Espírito Santo de Deus tome o seu lugar, né, o seu lugar de honra, destrone o seu eu e deixe que ele governe aí a sua vida, tá? Pela graça e misericórdia de Deus, para que a gente possa ter esse livre acesso, né, ao Pai, como ele nos deixou, né? O véu foi rasgado, e agora nós temos um livre acesso. Chore pelo seu pecado, chore pelas suas mazelas, né? Se lamente mesmo, né? Caia quebrantado espiritualmente, tá? Espiritualmente. O choro aqui é um choro de miséria dessa sociedade, né? Um homem que realmente chora pelo seu estado, pela sua condição pecaminosa, é um homem que se arrepende. Quem se arrepende verdadeiramente encontra o resultado da obra do Espírito Santo na sua vida, né? Não tem como não encontrar. Diz que a palavra de Deus nos ensina que Deus não resiste a um coração contrito, um coração quebrantado. Então, não se esqueça, mais que feliz, felicíssimo, afortunado, bem-sucedido, é você que chora.
por reconhecer tudo aquilo que você é sem Cristo, tudo aquilo que você é sem o agir do Espírito Santo, tudo aquilo que você é se o Pai não tivesse enviado o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Né? Quando você reconhecer que aquele cálice que o Senhor Jesus tomou, né, sobre ele estavam todos os nossos pecados, era um cálice muito doloroso, uma ira de Deus muito grande por tudo aquilo que nós somos, né? Se não fosse o Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui agora. Então, que Deus os abençoe grandemente, né? Anotem aí as suas dúvidas, mandem, né, lá no nosso grupo do Telegram, envie aí as suas, né, necessidades teológicas ou as suas necessidades práticas. O que eu faço com isso agora? Agora você fala com o Senhor, se quebranta, olha para dentro, chore, porque o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, está aí para consolar você, para carregar você no colo nesse momento, né? E o Pai, lá de cima, quer nos chamar de filho, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Até a próxima, um forte abraço.